Abra comigo a sua Bíblia, Jeremias, capítulo de número 18. Glória a Deus, aleluia. Eu louvo a Deus, quero agradecer ao Senhor por essa oportunidade, aos irmãos, a essa mocidade abençoada, ao círculo de oração, pastor Paulino, Deus abençoe sua esposa. Glória a Deus, é um prazer estar aqui. Quero glorificar a Deus também pela vida do nosso irmão Claudinei, esse servo do Senhor. Glória a Deus, cadê ele? Ali. Vai nessa tua força, viu, varão? O Senhor é contigo. E a toda essa mocidade abençoada, continuem assim. Vocês têm feito toda a diferença para essa região, para esse lugar. A excelência com que vocês adoram ao Senhor, a forma com que vocês se comportam diante da soberania e da presença de Deus. Nós percebemos o brilho do Espírito Santo no meio dessa mocidade, a presença dele. Então não importa como estejam as circunstâncias, tanto nas vossas vidas pessoais, familiar, nos vossos relacionamentos pessoais, ou até mesmo com relação à obra de Deus, continuem assim, perseverando, aleluia, porque vocês estão fazendo toda a diferença. Vocês sabiam que vocês são uma ponte de resistência nesse lugar? Resistência contra as trevas, resistência contra a ação do inimigo. Quantas vezes o inimigo quer tentar entrar com apostasia, com morte, mas vocês estão aqui, aleluia, estão aqui impedindo a entrada deles através da vossa adoração, do vosso comportamento diante do Senhor. Então a minha oração em Deus, isso aqui não é apenas uma saudação, é uma oração em Deus que eu faço agora, para que vocês permaneçam desse jeito, sendo sal da terra e luz do mundo. Jeremias capítulo de número 18. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim o texto sagrado: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue. Ele estava entregue. Como é que ele estava, igreja? Entregue. Estava entregue a sua obra sobre as rodas. E como vaso que o oleiro fazia de barro se quebrou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo o que bem lhe pareceu fazê-lo. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez a este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Diga amém por essa palavra. Amém. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim para ela: não quebra não, hein? Não quebra, não. Diga mais uma vez, diga para ela: não quebra não, hein? Não. Jeremias capítulo 19, versículo de número 2 e 10. Sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta do oleiro, e apregou ali as palavras que eu te disser. Versículo 10. Então quebrarás a botija. Vai fazer o que com a botija? Quebrarás. Vai fazer o que com a botija? Quebrarás. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo. Eu vou ler o 11. E lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se. E os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para enterrar. Vou repetir aqui: como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se. Antes de se assentar, olha de novo para essa pessoa que está ao seu lado e diga para ela: não quebra não, hein? Não, você falou rindo, tem que falar mais sério, que é para ele ver que o negócio é sério. Isso, imposta a voz aí, diz assim para ele: não quebra não, hein? Amém? Se assente dando glória a Deus. Escute bem. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então ele desceu à casa do oleiro, e ele observou e viu que o oleiro
que nessa conjuntura representa o próprio Espírito do Senhor, Deus vivo. Ele percebeu que este oleiro estava entregue. Como é que o oleiro estava? Entregue. E percebeu que o oleiro estava entregue. Escute isso aqui. O oleiro não estava trabalhando 20%. O oleiro não estava dedicando 10% do seu tempo. O oleiro não estava dedicando 80% da sua atenção. Não é que o oleiro estava fazendo vaso e ao mesmo tempo atendendo o telefone. Não é que o oleiro estava cuidando de um vaso e ao mesmo tempo cuidando de outro vaso. Não, o texto é claro em dizer que o oleiro estava entregue. E este entregue aqui está dizendo que o oleiro estava 100% entregue. O oleiro não estava dedicando atenção a nenhuma outra coisa a não ser naquele momento no vaso. Isso fala da dedicação que o Senhor tem a trabalhar em uma vida. Quando o Senhor está trabalhando em uma vida e quando o Senhor entra na nossa vida, Ele não entra 10%, Ele não entra conosco em uma situação 50%, Ele não dedica só parte do seu tempo, mas dada a sua onipotência e a sua onipresença, Ele tem condições de dedicar para nós tudo o que Ele é, desde que nós estejamos dispostos a receber a totalidade de tudo que Ele tem para oferecer. Quem entende isso nessa noite? Isso é maravilhoso. O oleiro está entregue. Então o oleiro está fazendo a parte dele. Mas a palavra vai dizer que Jeremias vai perceber naquela visão que como o vaso que ele fazia de barro, o vaso era de? Como o vaso que ele fazia de barro. Por que barro? Porque o barro vai tipificar a qualidade do homem. Não foi do pó da terra que o Senhor fez o homem? 2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 7, Paulo vai fazer uso do vaso de barro para poder demonstrar como somos nós na presença de Deus. E ele vai dizer assim: temos porém este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então ele vai dizer assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Quando ele fala de toda essa fragilidade, ele está falando de nós. Ele está falando de como nós somos abatidos, de como nós somos perseguidos. E é bem verdade, porque um dia a gente está muito bem e outro dia a gente está mal. Um dia a gente quer louvar na unção, cantar, a gente se sente com autoridade para fazer a obra de Deus com muita força, e às vezes no outro dia a gente tem vergonha até de entrar na casa de Deus, de tão constrangido pelos nossos pecados, às vezes até constrangido pela nossa fraqueza. Porém, contudo, isto é para retratar o tamanho da nossa humanidade, isto é para retratar o tamanho da nossa fragilidade, porque o poder do Senhor não se aperfeiçoa na nossa força, não é na nossa vaidade, não é no nosso poderio, mas a palavra do Senhor vai dizer que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Este mesmo Paulo, que é uma tipologia perfeita para falarmos de humanidade, porque era um homem que, independente dos seus títulos, independente dos seus atributos, ele era apóstolo, ele era servo, ele era um vaso. Há quem diga, e a maioria das pessoas que estudam a palavra de Deus vão entrar no comum acordo de dizer até que se toda a palavra de Deus se perdesse, desde o Antigo Testamento até os Evangelhos, a maioria vai entrar em concordância em dizer que se só sobrassem as cartas paulinas, elas já seriam o suficiente para a igreja ter doutrina, para a igreja ter poder, para a igreja ter palavra, de tão usado que era este homem. Mas ao mesmo tempo ele era um homem que reconhecia o tamanho da sua fragilidade. Então ele vai dizer aos romanos, quando escreve, e ele vai dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Quem é que está falando? O Paulo profeta, o Paulo pregador, o Paulo construtor de igrejas, o Paulo que é cheio da glória de Deus? Não, quem está falando é o Paulo homem, é o vaso de barro, que tem o poder de Deus no vaso de barro. É alguém que reconhece o tamanho da sua fragilidade. E dando continuidade ao texto, ele vai dizer: porque o bem que quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ele está agora em um dos momentos da sua vida em dificuldade, depois de já ter visto revelações grandiosas das coisas inefáveis que iam no céu para nós. A Bíblia vai dizer que uma vez mais esse homem vai estar na condição da sua humanização, vai estar na condição da sua natureza. Que natureza? É vaso de barro, é pequeno, é dependente. E ele vai dizer: ah, Senhor, de todos eu sou o mais miserável, de todos eu sou o mais pecador. Várias vezes nós vemos Paulo se colocando nessa condição. Quando ele escreve a Coríntios, ele vai usar um termo que eu acho lindo. Antes de se chamar apóstolo, ele vai dizer assim: eu, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para apóstolo, reconhecendo o tamanho da sua pequenez
diante de Deus, em um desses dias ele está em dificuldade por causa da sua carne, ele vai dizer que tem um espinho na sua carne. É na sua alma ou na sua carne? Aonde a Bíblia vai dizer? Na sua alma ou na sua carne? Na carne, porque a carne e a fragilidade está na carne, não é na alma. A fragilidade do homem está na carne. Então ele vai dizer assim: ah, Senhor, ele está lá, triste porque tem um espinho na carne. E fora isso, a Bíblia diz que tem um mensageiro de Satanás, que de tempo em tempo vem esbofeteá-lo, e pedindo a Deus misericórdia para que o livre daquela fragilidade, para que o livre daquele momento de tribulação, para que o livre desse mensageiro que esbofeteia, para que o livre desse espinho que o aprisiona. A voz do Senhor vai se manifestar a ele e vai dizer assim: ah, Paulo, fica tranquilo, porque a minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Pega na mão de quem está ao seu lado e diga: é de barro. Não, você não falou, vou te dar mais uma chance. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado e diga para ela: é de barro. É de barro, amém? Há uma concordância geral de que nós somos de barro, amém? Há uma série de palavras que testificam que de fato, de verdade, nós somos de barro. Escute isso aqui: esse vaso que Jeremias está contemplando na casa do oleiro é a tipologia da casa de Israel. É como a casa de Israel e aquela geração se encontrava naqueles dias. A geração de Israel estava deitada e revolvida na lama do pecado, e eles estavam diante de um pecado que é gravíssimo. Todos são, mas este pecado era um pecado recorrente. Eu quero abrir aqui um parênteses: tome cuidado com os pecados recorrentes. Tome cuidado quando você começa a pedir perdão sempre pelas mesmas coisas. Tome cuidado quando você começa a pedir perdão sempre para as mesmas pessoas. Nós estamos dando indicativo, quando fazemos isso, de que estamos vivenciando uma vida de pecados recorrentes nos mesmos erros. E era o que Israel estava fazendo. É por isso que Jeremias é um profeta que se levanta na mesma época em que o cativeiro está começando a se estreitar para Israel. Por quê? Deus vai usar agora o cativeiro babilônico para apertar e para estreitar Israel. Para quê? Para tirar do coração de Israel o desejo do pecado recorrente. Qual que era o pecado recorrente? Idolatria. Israel volta e meia recorria no mesmo pecado. Se você for parar para ler um pouquinho no livro dos Juízes, você vai perceber que os juízes e sacerdotes da ocasião sempre vão dizer, e o autor do livro vai dizer assim: e tornou Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E tornou Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E tornou Israel a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E a Bíblia vai dizer: e tornou o Senhor a entregá-lo na mão de seus inimigos. E tornou o Senhor a entregá-lo na mão de seus inimigos. Porém, todas as vezes que Israel clamava, Deus agia com misericórdia, livrando da mão dos seus inimigos. O problema é que depois que o livramento vinha, passava um pouco de tempo e Israel voltava a cair no mesmo pecado. Ela se deitava e ela adorava com incenso diante de Baal, diante de Balins. Quem são esses? Esses são aqueles a qual Deus advertiu o seu povo para que não adorasse. Por que não? Porque o Senhor queria nos livrar e queria livrar Israel da ignorância de adorar um ídolo feito por mãos de homens. Não sou eu que digo, não fique triste com a irmã Camila, é a Bíblia que diz. A Bíblia diz: porquanto estes têm boca, mas não falam, ouvidos, mas não ouvem, olhos, mas não enxergam, mãos, mas não pegam, pés, mas não andam. Antes, eles precisam ser carregados por aqueles que o fizeram. Então, para Deus, o pecado de idolatria constitui um pecado de prostituição, constitui um pecado de afronta diante do Deus vivo. Israel está revolvida nesse pecado, e isto contraria a vontade de Deus, porque um dos mandamentos enviados por Deus ao seu povo é: adorarás somente o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força e de todo o teu entendimento. Porém, Israel vai se esquecer do mandamento do Senhor. Israel vai se esquecer da vontade do Senhor. E Israel agora começa a andar segundo a sua vontade e vai recorrer a Baal, a Balins e a outros deuses que têm boca, mas não falam, olhos, mas não enxergam, mãos, mas não tocam, pés, mas não andam. E começam a se esquecer do Deus que tem olho como chama de fogo, do Deus que tem os seus pés forjados no latão de bronze, daquele que tem na sua coxa direita escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ao contrário dos deuses feitos por mãos de homens, o nosso Deus tem boca, e quando ele fala, sai da sua boca uma espada afiada de 2 gumes. Ao
as asas de 2 querubins, e Ele faz dos seus ministros mensageiros. Esse é o nosso Deus. Então para Deus é uma afronta Israel esquecesse do seu Deus para carregar um Deus que precisa ser carregado. E por que isto vai acontecer? Agora o Senhor vai estreitar o cativeiro babilônico e Deus vai levantar um profeta. Diga, um profeta. Não, você não falou, diga mais forte, diga, um profeta. Deus vai levantar um profeta. E quem é este profeta? Profeta Jeremias. Quando o Senhor chama Jeremias para esta chamada, e quando ele é vocacionado para este momento que Israel está vivendo. Qual é o momento que Israel está vivendo? Israel está vivendo um momento de pecado. Israel está vivendo um momento de lamaçal. Israel está vivendo um momento onde se prostituiu diante do Senhor, mesmo diante de toda a bondade, de toda a misericórdia e de todo o cuidado que Deus tinha para com ele. Você sabe por que esse vaso está na mão do oleiro? Porque Israel tipifica aquela pessoa. Israel tipifica aquele povo que consegue quebrar, que consegue apodrecer, que consegue estragar na presença do oleiro. Não é na ausência, é na presença. Preste atenção nisso aqui. O Senhor agora vai levantar Jeremias, e a chamada de Jeremias é árdua. Jovens, homens, moças, adolescentes e até crianças que estão ao som da palavra de Deus. Escute isso aqui. Nestes dias e neste tempo da última hora da igreja, não fique esperando facilidades no caminho profético. Deus vai te levantar com uma palavra que as pessoas não vão gostar de ouvir. Deus levanta o profeta Jeremias num tempo de apostasia, num tempo de esquecimento, num tempo onde o cativeiro está preparando-se, iniciando-se na vida deste povo que se corrompeu. E ele vai dizer assim: ah, Senhor, eu sou apenas uma criança. A gente nunca se sente preparado diante de tanta corrupção. A gente nunca se sente preparado diante de um povo de coração tão duro. Quando o Senhor usa alguém e diz, vai lá e entrega para ele, a gente diz, mas para ele, Senhor, ele é o mais rebelde. Ela é a mais difícil. E é por isso que Jeremias está se sentindo constrangido ao chamado, porque ele entende que o momento que Israel está vivendo é crítico. E ele vai dizer, ah, Senhor, eu sou apenas uma criança. E o Senhor vai dizer, não diga eu sou uma criança. Olhe para cá, mocidade, se vocês podem acompanhar o meu olhar. Deus está dizendo que não tem criança demais. Ninguém é criança demais para ser usado por Ele. Ele pode usar velho, pode usar ancião, mas Ele colocou na minha boca uma palavra hoje, e Ele está dizendo que vai usar a mocidade e vai usar as crianças. Não diga, Jeremias, eu sou novo demais, porque o que eu colocar na tua boca, tu vai falar. E aonde eu te mandar ir, você irá. Deus não procura a gente com experiência. Deus procura a gente com disposição. É diferente. Irmã, mas tem gente que está 20 anos na igreja e não sai do lugar. E nem vai sair. Pode ficar mais 40 anos que vai ficar no mesmo lugar, porque Deus não está procurando gente acomodada. Deus está procurando gente que pode ter aceitado Jesus ontem, mas se estiver disposto a pregar o evangelho em São João do Oriente, é Ele que Deus vai usar. Onde eu te mandar ir, você vai, Jeremias. O que eu te mandar falar, você vai falar. E Jeremias vai e entrega uma palavra de conserto. A palavra que visita a boca de Jeremias sempre é uma palavra de conserto. Uma palavra de porque quando o momento é crítico, o avivamento não é produzido por palavras de triunfo. Quando o momento é crítico, o avivamento não é produzido por palavras de prosperidade. Quando o momento é crítico, sobretudo se o momento for de corrupção, se o momento for de apostasia, a palavra de Deus não se manifesta com uma palavra que triunfa vitória. A palavra de Deus vai entrar na boca dos profetas com uma palavra de conserto. Por quê? Porque é o conserto que gera arrependimento, e Israel não receberá avivamento enquanto não buscar o Senhor com arrependimento. Todas as vezes que a situação estiver crítica, Deus, por seu infinito amor, graça, bondade e misericórdia, há de levantar um profeta. Mas não se espante se este profeta trouxer na sua boca uma palavra de conserto.
isso aqui. Nisto está manifesto o amor de Deus. Nisto está manifesta a bondade de Deus. Nisto está manifesta a misericórdia de Deus. Porque enquanto Deus está se manifestando com palavra de conserto, enquanto Deus está se manifestando com palavra de correção, é a mesma coisa do Senhor dizer: Israel, eu ainda te amo. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele só corrige aquele a quem Ele ama. Eu conheço uma irmã que passou uma situação de afronta muito grande contra uma outra pessoa que aparentemente também era crente e servo do Senhor. E quando ela dobrou os joelhos para orar, desesperada, já inquieta, melhor dizendo, agoniada, pedindo para que o Senhor viesse manifestar a sua palavra a quem fizera mal a ela, ela disse que orando, ela dizia: Senhor, vai lá, Senhor, fala lá. Isso é um testemunho pessoal. Senhor, vai lá, Senhor, fala lá. E ela disse que a voz do Espírito Santo, e eu creio, se manifestou a ela e disse assim: não, minha filha, eu vou consertar você, eu vou mudar você, eu vou transformar você, porque com eles lá eu já não falo há muito tempo. Então, se Deus está consertando, dá glória. Se Deus está te quebrando, dá glória. Se Deus está te transformando, dá glória. Se de vez em quando vem uma palavra apertada, vai dando aleluia. Se de vez em quando vem uma palavra estreita, vai dando de Jesus é bom. Levanta ele com uma palavra de conserto. E ele agora começa a se manifestar a Israel com uma palavra de conserto. Mas Israel estava revolvida na lama do seu pecado. Escuta isso aqui. Israel estava entregue nos seus delitos. Olha isso aqui. Deus dá a Israel misericórdia. Israel dá a Deus afronta. Deus dá a Israel amor. Israel dá a Deus abandono. Deus semeia na vida de Israel carinho, providência. Israel entrega e devolve para Deus amargura, ingratidão. Perceba como esse relacionamento está prejudicado. E ele está prejudicado por causa única e exclusivamente de Israel. Perceba como Israel está numa situação complicada. Não apenas o profeta Jeremias, mas também o profeta Isaías vai se manifestar algumas vezes pela palavra do Senhor, e ele vai dizer assim: ah, Israel, passando eu na rua te vi, e tu estava como uma criança abandonada. Estou parafraseando para você entender. E tu estava como uma criança abandonada, mas passando eu te vi. O que ele está dizendo é que quando Israel não era ninguém, o único que deu atenção para ela foi Deus. O que Deus está dizendo é que quando Israel estava na condição de uma filha que é abandonada pela sua mãe e pelo seu pai, ele passou por ela e não desprezou como os outros. Ele passou por ela e acolheu. E a Bíblia vai dizer assim pela boca do profeta, em nome do Senhor, vai dizer assim: passando eu te vi e te acolhi, e limpei as tuas feridas e te lavei com sal e te fiz minha. Mas crescendo tu, Israel, crescendo tu, quando os teus seios se tornaram formosos, e quando eu guardava a tua virgindade, tu te deitaste com os teus amantes e deixaram eles acariciarem os teus seios. Perceba, Deus dá carinho, Deus dá trato, Deus chama para perto, Deus pega quando não é ninguém, Deus restaura quando não é coisa nenhuma, Deus traz, Deus dá um nome, Deus dá um ministério, Deus dá uma chamada, Deus dá um departamento, Deus dá uma causa, Deus ensina a cantar, Deus ensina a pregar. E é justamente quando cresce que vem a traição. Enquanto Deus guarda a virgindade de Israel, Israel está deixando seus amantes. Quem são os amantes? Os ídolos, a glória roubada que não é de Deus. Tu te deitaste com os teus amantes, e olha o que Deus vai dizer, não sou eu, é o que Deus vai dizer pela boca do profeta. Ele vai dizer assim: olha, e tu te fizeste pior do que uma prostituta, porque a prostituta se deita pela paga de um salário, mas tu te deitas com eles gratuitamente só para me aborrecer, Israel. Olha para quem está ao seu lado e diz: Deus está ficando irado. Não, você não falou, você deve estar com medo, mas não fica não, porque enquanto a gente está aqui tem misericórdia. Olha para quem está ao seu lado e diga: Deus está ficando irado. Oi, irmão, mas não tem problema Deus ficar irado, não. Não tem problema não, porque Davi disse que a ira de Deus dura só um momento. Ó abençoado, abre a mente, para pensar o que é um momento na mão de um Deus irado. Deus está ficando irado, mas ainda assim está exercendo misericórdia. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor não têm fim.
Então o nosso Deus é Deus de misericórdia. Deus está levantando uma palavra de conserto, não é para exercer fúria. Deus está levantando uma palavra de conserto, é para exercer misericórdia. É como diz o Senhor lá, quando revela João no Apocalipse: e se ouvires a voz do Senhor teu Deus hoje, abra o teu coração e não endureça. É misericórdia, não é ira, é misericórdia. Tem gente aqui que está se sentindo esquecido e acha que é porque Deus está irado. Tem gente aqui que está se sentindo abandonado e acha que está provando da ira de Deus. Deus está me usando nesta noite para te dizer: eu não estou demonstrando ira. Eu posso até estar irado, mas o que eu estou demonstrando para você é misericórdia. Israel recorre naquele pecado. Israel uma outra vez estava em condição de abandono, e ele usa a boca do profeta Isaías para dizer: tu eras desamparada e o povo te conhecia como abandonada, mas eu te escolhi, eu te dei um nome, eu te chamei Israel, Efizibabelá, que significa noiva amada. Como um jovem casa com a donzela apaixonada, assim eu vou me casar contigo, Israel, coisa linda. Deus está amando, Deus está cuidando, Deus está chamando para perto. Porém, nós vamos ver no quadro e no contexto de Israel que, dada a recorrência do seu pecado, ou seja, dada o costume de pecar sempre o mesmo pecado, Deus está ficando irado. Ele vai dizer assim: Israel, tu eras uma semente que eu adubei em terra fértil. Contudo, quando tu cresceste, mesmo sendo regada, tu me deste figos amargos. Como é que conseguem, gente? Como é que conseguem? Sabe o que representa a tipologia do capítulo 18? Nós vamos entrar nisso aqui. A Bíblia diz que quando Jeremias entra na casa do oleiro e observa aquele vaso, na maioria das versões, das pessoas que estão utilizando uma Bíblia um pouco mais antiga, ou seja, não são versões atualizadas, revistas e corrigidas, o versículo de número 4 vai se apresentar da seguinte maneira: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Mas na verdade o termo original não é quebrou. Por quê? Nós precisamos, inclusive nesta noite, para entender a mensagem, desconstruir da nossa cabeça um vaso durinho e bem feitinho quebrado na roda do oleiro. Porque na verdade o termo original utilizado aqui no hebraico é o mesmo termo que Deus utiliza no capítulo 13 de Jeremias, também entregando uma palavra dura sobre o cinto de linho que tipifica a casa de Israel, que estava se apodrecendo dos seus delitos. No versículo de número 7 do capítulo 13, a Bíblia vai dizer que quando Jeremias pega o cinto de linho do lugar onde escondera, o cinto tinha apodrecido, e é exatamente o mesmo termo do versículo 7 no hebraico que está escrito no versículo 4 do capítulo 18. Então, na verdade, o texto não está sendo o mais próximo ao original em dizer que ele quebrou, mas o mais correto a dizer é apodreceu, ou o ideal é, como algumas versões corrigidas e atualizadas, está escrito, que diz: se estragou. Irmã Camila explica isso aqui para você entender qual é a qualidade de Israel, e eu estou usando a qualidade de Israel para retratar a vida de muita gente que está aqui hoje. A condição de Israel naquele momento, quando Jeremias olha para aquele vaso que estava na mão do oleiro, ao contrário do que pregamos ao longo de muitos anos, não tem visão poética no capítulo 18. Não tem coisa bonita no capítulo 18. A palavra do capítulo 18 é uma palavra de misericórdia, mas também é uma palavra de despertamento, e não tem poesia nela. Porque o vaso que está em cima da roda, do qual o oleiro está entregue, não é um vaso durinho, não é um vaso bem feitinho. Então olha para cá, vem comigo aqui para a casa do oleiro, vem aqui comigo para a olaria. Quando a gente lia esse texto, a gente imaginava o profeta chegando na casa do oleiro, e a gente imaginava um vaso durinho, não é assim? Durinho, pronto, o vaso estava pronto, durinho, bem feitinho, em cima da roda do oleiro. Só que a Bíblia vai dizer que este vaso quebrou enquanto o oleiro estava trabalhando nele. Então, na verdade, este vaso não estava durinho, este vaso não estava pronto, este vaso não estava sequinho, este vaso era apenas um projeto de vaso, ou seja, este vaso ainda estava amolecido, este vaso ainda era argila trabalhada, este vaso ainda era uma argila que podia ser molhada. Para quê, pastor? Para continuar sendo moldada. Todo vaso que está na roda do oleiro, mesmo depois de pronto, ele precisa de um período muito rápido, coisa pouca, para um período de secagem, para que ele seja retirado da roda do oleiro e colocado no forno para ficar durinho e prontinho. O vaso só vai conseguir essa estatura, duro, pronto,
útil para ser utilizado depois do processo do forno. Então escute isso aqui. O versículo 4, o vaso que estava em cima da roda do oleiro não é um vaso duro, não é um vaso pronto, não é um vaso acabado, é um projeto de vaso. Nem vaso de verdade ainda é. Diga, é só um projeto. Diga, é só um projeto. Esse projeto expressa para nós e retrata para nós o desejo, a vontade, a disposição do que o oleiro quer fazer na vida de Israel. O que o oleiro quer fazer na vida de Israel? Tornar eles um vaso, e um vaso de honra. Mas o que a Bíblia está dizendo é que este vaso quebra, trazendo para o sentido mais claro, este vaso apodrece, este vaso estraga. Vem para cá, o vaso não está pronto, então não pode ser quebrado. Então eu não estou falando de caquinhos, eu estou falando de um vaso que não consegue ficar de pé. É um vaso que deforma toda hora depois. É um vaso que depois que está pronto derrete. É um vaso que depois que está pronto desmancha. É um vaso que não tem firmeza. O vaso não tem? O vaso não tem? Mas Camila, qual é o retrato do versículo 4, capítulo 18? O capítulo 18, versículo 4 retrata um crente que não tem firmeza. Retrata alguém a quem Deus está entregue, alguém a quem Deus quer trabalhar, alguém a quem Deus quer usar, alguém a quem Deus quer moldar, mas alguém que todas as vezes que passa pela mão de Deus, quando já está em fase de acabamento, não aguenta ficar firme. Elevará e axérgia. Ele está desfazendo, ele está desmanchando, gente, e ele consegue fazer isso praticamente na mão do oleiro. Escute isso aqui que eu vou trazer para você o cenário do capítulo 18. O vaso está na mão do oleiro, e quando o oleiro dá só uma seguradinha que é para ele secar, é o tempo dele ficar pronto. Ele já está pronto, ele só precisa secar um pouquinho. É mais ou menos assim, ó, vem para cá. É mais ou menos assim, é como se depois que o oleiro acabasse, quando o oleiro tirasse a mão dele, ele começasse a desmanchar. Tem gente assim. Quando o oleiro está olhando, ele está firme. Quando o pastor está olhando, ele está em pé. Quando está dentro da igreja, ele está sendo trabalhado, ele chora, ele canta. Quando está dentro da igreja, ele se permite ser mexido. Mas quando ele sai da visão original, da presença e da mão do oleiro, ele mostra que não tem firmeza. Só consegue ficar de pé se for com amparo. Só consegue ficar de pé se for com alguém em cima. Só consegue ficar de pé se for com alguém ligando para ele todo dia. Só consegue ficar de pé se for com alguém mexendo com ele todo dia. Todo vaso precisa passar pelo processo da secagem. E o que Deus está dizendo é que Israel é inconstante. Por quê? Porque uma hora está firme e outra hora está desmanchando. E por que Israel está desmanchando? Porque Israel é recorrente nos mesmos erros. Escute isso aqui, porque eu trago uma palavra muito séria da parte de Deus. Deus está nos trazendo por bondade e misericórdia uma palavra de despertamento, para que possamos vigiar, para que não sejamos como a casa de Israel, em que volta e meia recorre nos mesmos erros. Tem que parar com esse negócio de pecar no sábado e pedir perdão na Santa Ceia. Toda semana é isso. Peca final de semana e deixa para pedir perdão na Santa Ceia. Acabou, tem que parar. Tem que parar de pedir perdão pelos pais pelos mesmos erros. Tem que parar de procurar aquela pessoa da igreja para sempre pedir perdão para ela. Tem gente que procura sempre a mesma pessoa para pedir perdão. Ou seja, você só está demonstrando que no teu coração tem um sentimento cultivado há anos por ela, porque toda vez você pede perdão para a mesma pessoa. Vou dar um conselho: guarda a sua imagem e para de pedir perdão sempre para a mesma pessoa. E para de ter que pedir perdão. Se conserta. Com o passar dos anos, sobretudo na nossa denominação, as irmãs do ciclo de oração, bem como todos nós que estamos aqui, por uma questão de querer demonstrar para Deus o tamanho da nossa dependência, a gente já começa a oração assim, né, pastor? Senhor nosso Deus, nós estamos aqui na tua presença e já queremos te pedir perdão por todos os nossos pecados. E se for ainda daqueles mais antigos, vai dizer assim: pensamentos, atos, obras e palavras. Dada a necessidade que a gente tem de sentir-se puro diante de Deus, mas nunca você vai estar puro o suficiente para falar com Deus. Ninguém aqui tem pureza o suficiente para falar com Deus. Se não for o sangue de Jesus, pode jejuar todo dia que não tem pureza para falar com Deus. Se não for o sangue de Jesus, pode orar todo dia que não tem pureza para falar com Deus. Se não for o sangue de Jesus, pode subir monte todo dia que ainda vai ser impuro para falar com Deus. Se não for o sangue de Jesus, pode ler a Bíblia 12 horas por dia, que quando for falar, ainda vai ser impuro para falar com Deus, porque o que nos purifica é o sangue de Jesus. Mas dado o tamanho da nossa pequenez,
A gente chega assim porque a gente quer chegar com humilhação. A gente chega assim porque a gente quer chegar com humildade. Mas ai daquele que todo dia ao pedir perdão estiver de fato pecando. Na verdade, eu prefiro acreditar que é mais um costume do que um dever. Sabe por quê? Você já pensou se todo dia para falar com Deus eu tivesse que pedir perdão por um pecado que eu pequei naquele dia? É sinal que todo dia eu estou? É sinal que todo dia eu estou? Ô irmã, mas a Bíblia diz que o próprio Cristo falou: aquele que não peca já pecou porque mentiu. Ele está falando isso porque o homem vem de uma condição de pecado. Se for por isso, eu vou começar a acreditar que um feto na barriga também peca. Porque Davi, ao abrir a boca e falar do feto, ele vai dizer assim: em pecado fui gerado e em pecado me concebeu a minha mãe. Pode um feto que nem cérebro ainda tem pecar? Não, não pode. O que ele está dizendo é que faz parte de uma natureza caída que pode estar submetida ao pecado. Mas o que Paulo vai dizer e o que João também vai dizer: filhinhos, não pequeis. Chega de pecar. Chega de viver pedindo perdão. Chega de achar que o evangelho da graça é uma borracha que, se porque me perdoa, também apaga as minhas consequências. Porque não é assim. Evangelho da graça pode ser comparado a uma borracha? Não, porque se fosse borracha, ele só me perdoaria porque apagou. E Deus não precisa apagar o que eu fiz para me perdoar. Mas do esquecimento é poesia. Deus de tudo sabe e todas as obras estão escritas. O que isso significa? Que o amor dele é tão grande e incondicional que ele me ama independente dos meus pecados. O amor de Deus é intransferível e incondicional. Olha para cá, escute isso aqui. Se a irmã Camila for santa, Deus me ama. Se a irmã Camila for a pior prostituta de São João do Oriente, Deus também vai amar a prostituta da irmã Camila. Se a irmã Camila tem uma vida de santidade com Deus, Deus ama a irmã Camila. Se a irmã Camila for a maior cheiradora de cocaína de São João do Oriente, Deus vai amar a irmã Camila do mesmo jeito. Porque o amor de Deus não é condicional e nem é por méritos. Porém, eu não posso esquecer que o amor de Deus, apesar de me amá-lo, não me livra da sua justiça. Escute isso aqui, guarda isso aqui. Deus não faz com amor, Deus é amor. Quem entende isso, diga amém. De igual forma é o caráter da sua justiça. Deus não age com justiça, Deus é justiça porque Ele é justo. Então a gente tem que parar de ficar utilizando aquele versículo para justificar os nossos pecados. Quando a gente diz assim: porque eu estou aqui, irmão, porque não importa quanto eu tenho pecado, Deus é fiel e não pode negar-se a si mesmo. A palavra fiel poderia ser substituída pela palavra justa. É justamente por causa da sua justiça que não importa o quanto Ele me ame, se eu tiver que pagar pela consequência do meu erro, Ele não vai negar a justiça dele para me favorecer. Ele vai fazer justiça. O que é que Deus está fazendo aqui? Deus está livrando Israel com a sua misericórdia. Quem é Israel? Israel é um vaso que nesse contexto, por causa dos seus pecados, por causa dos seus pecados, vai desconstruir o projeto original de Deus. Deus quer fazer de Israel um vaso, mas não vai mais fazer. Como o vaso que ele fazia de barro se apodreceu, se estragou, se derreteu na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Tornou a fazer dele, complete aí. Tornou a fazer dele. Tornou a fazer dele. Tornou a fazer dele. Escute isso aqui. Já não é mais aquele vaso, agora é outro vaso. Aquele não dá mais. Por que não dá mais? Por culpa do oleiro? Não. O oleiro sabe fazer vaso. Se eu tivesse que comprar aquele vaso, eu automaticamente ia querer reclamar o defeito do apodrecimento dele com o oleiro. Eu ia dizer: ô seu oleiro, o senhor troca esse vaso porque esse vaso está torto. O senhor troca esse vaso porque esse vaso está estragado. O senhor troca esse vaso porque esse vaso está amolecido. E se foi o oleiro que fez, então a culpa é do oleiro. Só que na verdade, a sugestão do texto não pode culpar o oleiro, porque o oleiro é Deus e Deus falha. Deus erra. Deus não sabe como trabalhar. Deus faz obra imperfeita. Deus por um acaso não tem condições de terminar o que ele começa para fazer? Sim ou não? Sim ou não? Não. Deus, ele é fiel, Deus é perfeito. Tudo que ele faz é bom. Olhe para cá. Tudo que ele faz é bom.
Então não vá reclamar com o oleiro. A gente iria reclamar com o oleiro porque quem está metendo a mão no vaso é o oleiro. Então a gente pensa, a culpa é do oleiro. E é assim que a igreja moderna quer fazer na última hora. Eles querem botar a culpa de um culto fracassado na mão do oleiro. Deus não quis. Hoje a unção não desceu porque Deus não quis. Hoje Jesus não batizou porque Deus não quis. Hoje não teve salvação de almas porque Deus não quis. Eu não senti a presença de Deus porque Deus não quis. E quando se culpa pelos seus fracassos e acontecem coisas que nós não gostamos, como mortes, enfermidades, problemas de um modo geral, aí a gente também culpa o oleiro. A gente diz, Deus quis assim. Porque se Deus quis assim, porque vai ver que Deus quer assim. Aí o indivíduo peca, erra, cai, volta, levanta. O projeto fica desconstruído. Depois ele volta, Deus restaura de novo, ele cai de novo. Aí quando dá tudo errado, aí alguém olha e diz, mas Deus sabe de tudo, Deus quis assim. Deus não quer assim não. Deus quer dar o seu melhor. Deus quer entregar a totalidade. Deus quer derramar unção. Deus quer derramar poder. Deus quer curar do câncer. Deus quer curar da AIDS. Deus quer salvar uma multidão de pessoas. A pergunta é, a culpa é do oleiro? A culpa é do oleiro? A culpa é do oleiro? Pelo amor de Deus, abra a boca. A culpa é do oleiro? A culpa é de quem, gente? Não é do vaso também, não? Porque alguém respondeu aí perfeitamente. Por que não é do vaso? Porque nem vaso era. Vaso era o que Deus queria fazer. Não era nem vaso, era projeto de vaso. Tem gente que é assim, tão podre que não consegue nem entrar no projeto. Está em cima da roda. Escute isso aqui. Não confie a sua vida nas mãos de gente que ainda está em cima da roda. Porque se está em cima da roda é porque ainda não foi finalizado. Não coloque no púlpito das vossas igrejas gente que ainda está na roda. Porque se está na roda é porque é só projeto, ainda não é vaso. Projeto de crente. Não se case com projeto de crente. Não existe namoro missionário. Se está na roda é porque ainda é projeto, né, vaso? Espera. Projeto. E é um projeto que não consegue se sustentar. Escute isso aqui. Tinha na roda um exemplo para a gente entender. Tinha na roda uma quantidade de vaso, uma quantidade de barro, mais ou menos desse tamanho. E uma quantidade de barro mais ou menos desse tamanho. Eu não sou oleira, mas eu vou aqui chutar. Só para exemplificar. Uma quantidade de barro desse tamanho faz um vaso pelo menos desse tamanho. Diga ok. Não, você não falou, diga ok. Ok. Só que ele vai ter que fazer outro vaso. Por quê? Porque tem muito barro na roda, mas não consegue dar um vaso. Você está entendendo? Não se impressione com quantidade de barro em cima da roda. Tem muito barro, mas não conseguiu ser um vaso. Aramanto revasse. Não se impressione com igreja que tem muito barro. Não se impressione com templos que tem muito barro. Não se impressione com essas coisas, porque tem muito barro, mas não conseguiu ser um vaso. Irmã Camila, seja mais específica. Serei, porque eu creio que Deus faz assim. Irmã tem uma voz linda, mas quando canta não acontece nada. Irmã conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas quando prega ninguém sente nada. Irmã, mas tem uma voz que quando imposta é maravilhosa, mas quando ora não cai um demônio e não liberta nem o crente. É muito barro em cima da roda. Então não tem condições. Escute isso aqui. Por que esse vaso não é quebrado? Porque na verdade ele ainda não foi pronto. Então o problema não está na mão do oleiro. O problema está na qualidade do barro que está na mão do oleiro. Pega na mão de quem está ao seu lado e pergunte para essa pessoa: que tipo de barro você é? Vou fazer melhor. Pergunte para ela de novo e diz: qual é o barro que você está pondo na roda do oleiro? É um barro que fica 8 horas por dia no Facebook e depois quer cantar? E sabe o que é interessante? É que depois quer cantar ainda quer ver um som descer.
Aí a unção não desce e chama o povo de boca de ferro, de língua de aço. A igreja é ruim demais. Não, a igreja não é ruim. O oleiro está trabalhando, o oleiro é o dono da igreja. O problema é que teu barro é podre. O problema é que teu barro é fraco. Que tipo de barro é você? É um barro que acha que pode beijar uma na segunda, outra na quarta e outra na quinta, e vir para o domingo tomar Santa Ceia e quer que Deus te use? Teu barro está podre, meu filho. Que tipo de barro é você? É um barro que chama as irmãs na tua casa para falarem mal do pastor, falar mal da congregação, e quando a festa acabar, o café já está marcado para falar mal da mocidade. Aí quando vem para cá, quer ver um sol descer. Que tipo de barro é você? Um barro podre e fofoqueiro. Chegando ontem e já na prateleira, fica irado. Eu estou aqui há tantos anos nessa roda e o pastor não vê meu ministério, a igreja não vê meu ministério. Não, todo mundo vê e sabe tão bem que sabe que você é um barro podre, é por isso que não está na prateleira. Meregalai de canto, remanto, devacel e acan, remanchou na série cante ré, arrapacando queimada subidereia. As pessoas que vivem na condição de pecado recorrentes são tipos de barro que não estão prontos para sair da roda. E quando passa muito tempo na roda e não sai dela, o oleiro não pode atrapalhar o trabalho. Ele vai ter que fazer o quê? Tirar a parte do barro podre. Porque a olaria não pode parar, o ministério não pode parar, o louvor não pode parar, a pregação não pode parar, a festa não pode parar, o exercício da profecia não pode parar, o batismo com o Espírito Santo não pode parar. Não pode parar. Eu tenho uma palavra de Deus para essa cidade. Eu tenho uma palavra de Deus para a minha cidade. Eu tenho uma palavra de Deus para o Brasil. 2014, 2015. Salvo se o Eterno não voltar. Vai ser anos onde Deus vai tirar o barro podre de cima da roda para impedir os vasos de serem trabalhados. Deus vai tirar. Deus vai tirar. Deus vai tirar. Deus vai tirar. Tira. O que é que ele faz? Ele ainda está disposto. Porque eu nunca vi oleiro bom igual esse que a gente tem. Vou te ensinar uma frase que eu gosto de falar. Diga assim: um amor como o teu, ó Jesus, eu nunca vi. Nunca viu e nem vai ver. Um amor como o de Jesus você nunca vai ver. Ninguém te ama mais do que Jesus. Ninguém tem mais misericórdia de você do que Jesus. E aqui nós vamos ver Israel desconstruir o projeto original. Presta atenção nisso aqui. Israel vai desconstruir o projeto original porque a vontade do oleiro era fazer deles um vaso. Mas como ele teve que tirar parte do barro estragado, ele ainda vai fazer daquela massa um vaso. Mas vai ter que ser um vaso menor. Vai ter que ser um vaso Um vaso Porque tinha uma quantidade de barro mais ou menos desse tamanho. Mas o barro que estava apodrecido, ele precisou ser retirado. E precisou ser lançado à parte. Então agora sobrou pouco barro. Diga, pouco barro. Pouco barro, mas a misericórdia de Deus continua. Pouco barro, mas a disposição de Deus continua. Pouco barro, mas a vontade de Deus continua. Pouco barro e o empenho de Deus continua. Pouco barro e o desejo de Deus continua. Pouco barro e não é aquele projeto, mas Deus ainda tem um projeto. Então vamos substituir a nomenclatura de vaso para dizer que não deu para fazer um vaso. Então, porque a quantidade do barro diminuiu, agora vai fazer uma botija. Diga, uma botija. Já não vai mais ser vaso. Por quê? Porque eu respondo pela consequência dos meus atos. Deus pode me perdoar de todos os meus pecados, mas não me livrará de todas as minhas consequências. Se fizer sexo antes do casamento e tiver que casar, vai ter um filho antes do momento. Deus pode te abençoar depois e ter misericórdia, mas Ele não vai matar teu filho para te livrar da consequência. Você vai gerar ele, se não casar vai ser mãe solteira. Quem está entendendo isso aqui, diga eu. Não precisa dar glória a Deus mesmo não. Não é para dar glória não, é para pedir misericórdia. Escute isso aqui.
Então ele vai tirar, então vai desconstruir o projeto. Por que Jeremias capítulo 18, por mais que a gente cante que quer ser esse vaso, vamos abrir aí a licença do uso poético da palavra, mas teologicamente é um vaso que eu não quero ser, porque ele desconstrói o projeto original de Deus. Não quero ser ele. Então ele tira, mas a misericórdia de Deus continua, porque Deus é bom. Deus é? Deus é? Não. Se você está provando da bondade de Deus, grita aí, Deus é? Deus é? Sacode pelo menos 2 pessoas e diz: Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Eu tenho uma palavra de esperança para você que me ouve. Você pecou, mas Deus é bom. Você traiu, mas Deus é bom. Você errou, mas Deus é bom. E Ele ainda tem um projeto para você. Constrói o outro vaso, que nós vamos usar a nomenclatura de botija. Constrói a botija. E botija, meu irmão, pode ser pequena, mas se tiver na mão do oleiro ainda serve para muita coisa. O que é melhor? Ser muito barro que não faz nada, ou ser pouco barro que serve para muita coisa? O que é melhor? Ser um projeto que não sai do lugar, ou ser uma botija que ainda vai fazer muita coisa? Então não fique triste, não se desespere, se por causa da consequência dos seus erros, o projeto original for desconstruído. Entenda que se você se dispuser, e se hoje voltar para a olaria, você pode ser um vaso menor, mas de muita utilidade ainda na casa e na mão do oleiro. Quem pode dar glória a Deus por essa palavra de misericórdia? Quem pode dar glória a Deus por essa palavra de misericórdia? Segundo o livro dos Reis, capítulo de número 4, a Bíblia vai dizer que uma mulher que tinha ficado viúva chega diante de Eliseu e diz assim: Ô Eliseu, meu marido era servo de profeta, tu sabias que ele temia ao Senhor. Agora está o credor à porta a levar meus 2 filhos como pagamento da dívida. Ele vai dizer assim para ela: mulher, declara-me o que tens em casa. E ela diz: a tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. A tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Então Eliseu vai dizer assim para ela: faz o seguinte, vai na tua vizinhança e pede, vai meu filho, pede vasos. Depois ele vai dizer vasilhas, cambucas, porque o projeto original sempre é vaso, depois é que varia para vasilha e cambuca. Pede vasos, vasilhas, cambucas, não poucos, mas muitos. Entra no teu quarto, ora sobre o azeite. Orar sobre o azeite significa orar com a botija do azeite na mão. Ora sobre o azeite e despeja o azeite sobre o vaso. Escuta isso aqui. Era muito vaso, mas estava tudo como os vasos? Vazio. Como é que os vasos estavam? Vazio. Como é que os vasos estavam? Vazio. O que adianta ser vaso para ficar vazio? Era a botija, era pequena, mas ela estava? Ela estava? Ela tinha azeite, não importa nem se estivesse cheia. E a Bíblia diz que ela entra no quarto, fecha a porta sobre si e sobre os filhos, e ela começa a orar, e ela ora com a botija na mão. Ela ora com a botija na... Irmã, mas não está escrito isso, não está escrito, mas falou ora sobre o azeite. Se é para deitar sobre o azeite, tem que estar com a botija na mão. Ela ora com azeite, com a botija na mão, porque a fé que está na vida dela precisa circular por aquele azeite, porque quem vai produzir o milagre é a fé daquela mulher. Então ela segura. É por isso que a gente não faz nada se não tiver na mão dele, porque não é o que eu tenho em mim, mas é o que passa por mim quando ele me segura. Não, abre essa boca para glorificar. Eu estou dizendo que Jesus, que o Espírito Santo e que a presença dele vai passar por você, e você vai fazer coisas grandes. Ela segura e começa a orar, e a Bíblia diz que à medida que ela ora, o milagre acontece. E a multiplicação começa a acontecer. E ela começa a deitar o azeite sobre os vasos que estavam vazios. E os vasos começam a se encher. Escute isso aqui. Meu Deus, quando quer fazer milagre, e quando quer que o nome dele seja glorificado, ele contraria a economia. Tudo que está na mão de Jesus, escute isso. Tudo que está na mão de Jesus não é utilizado se estiver no atacado. Escute isso aqui. Jesus não usa atacado para fazer milagre. Escute isso aqui. Deus não usa atacado para fazer milagre. É por isso que na multidão todo mundo apertava, mas ninguém recebia milagre. Aí chega o varejo da fluxo de sangue, toca nele e recebe milagre. Porque ele não está preocupado com quantidade, mas com qualidade de quem está deixando ele passar. A Bíblia diz que havia aproximadamente 500 pessoas reunidas no cenáculo. Quanto?
Aproximadamente quantos? E quem sabe me dizer quantos foram batizados com o Espírito Santo com fogo? Quase 120. É bem menos do que a quantidade que tinha expressa lá, sim ou não? Porque Jesus, quando quer fazer milagre, trabalha com varejo. Escute isso aqui. A economia funciona da seguinte forma: o atacado preenche o varejo. Eu vou explicar porque eu quero que você entenda a dinâmica de Jesus. Vamos falar da soja. A soja vai para os contêineres, chega no porto. Aí ela vai para aqueles contêineres enormes, sobe para as caçambas das carretas. Das carretas elas vão para as fábricas. Das fábricas aqueles tonéis vão se dividindo. E eles começam a entrar em sacos e saquetas. Fecho de 30, fecho de 1 quilo, fecho de 10, fecho de 20. Recebe a marca e vai para o mercado. O chefe de família, a dona de casa, passa no mercado. Compra um saco de arroz de 5, de 10, de 15, de 2, de 1. Chega em casa. Se for igual a minha avó, ainda tira do saco e coloca dentro da cambuca. Ou seja, vai do mais para o menos. De aumentando vai diminuindo. Porque é assim que funciona. Diga, é assim que funciona. Diga, é assim que funciona. Depende, porque se a botija estiver na mão de Jesus, tem que funcionar diferente. A Bíblia diz que a botija está na mão da mulher. O que eu estou falando? Eu estou falando do varejo. O varejo está na mão da mulher. Gente que não está acostumada a sair de casa para comprar nada não está entendendo, e eu não vou explicar não. Está no varejo, está na mão dela. O varejo, o unitário, uma coisa só. E vai começar a encher o atacado. E é uma das únicas vezes em que você vai ver, quiçá a única, em que o varejo enche o atacado. O menor enche o maior. O que tem menos enche o que cabe mais. Sabe o que isso fala? Escuta isso aqui. Eu não sou o que cabe dentro de mim. Se você começar a se achar, achando que você é o que cabe dentro de você, você é o teu talento, você é o teu dom, você é a tua voz, você é a tua música, você é o teu esboço, você é o teu sermão. Quando tu cantar não vai acontecer nada, ninguém vai ser cheio. Quando tu pregar não vai acontecer nada, ninguém vai ser cheio. Quando você orar não vai acontecer nada e ninguém vai ser cheio. Por quê? Porque você está achando que é o que cabe em você. E eu não sou o que cabe em mim. Escute isso aqui. Eu sou o que passa por mim quando eu estou na mão do oleiro. Irmã Camila, o que isso significa? Deus está entendendo. Se você começar a entender, Deus está dizendo, se você começar a entender que você não é o que tem dentro de você, mas o que eu passo quando passo por dentro de você, se você deixar, aí você vai começar a encher multidão. Aí você vai começar a encher atacado. Aí você vai começar a transbordar vidas de poder. Aí quando você pregar, a gente vai ser liberta. Aí quando você cantar, a gente vai ser restaurada. Aí quando você orar, demônios vão bater em retirada pelo poder do oleiro que está segurando você. Então o que o Senhor está dizendo a Israel: se você se arrepender, eu ainda posso te usar para muita coisa. Mas Israel não se arrepende. Eu fecho a Bíblia. Israel não se arrepende. Israel não. Israel não. Fala para pelo menos 2 pessoas: não se arrepende. Porque tem gente que é assim. Ouve uma palavra como essa e não se arrepende. Ouve um louvor como esse e não se arrepende. Só que eu creio que essas pessoas não estão aqui hoje. E as que vieram na condição de Israel não estão aqui em vão. Elas estão aqui e eu creio que estão buscando o arrependimento da parte de Deus. Eu quero crer que eu estou pregando para gente que está aqui dentro e lá fora, que pode ter pecado, mas que hoje entrou aqui arrependido. No capítulo 19, nós lemos o versículo de número 10, que diz que a botija foi. Quem lembra? A botija foi? A botija foi? A botija foi? Passa a cola para esse teu irmão aí. A botija foi? Vem comigo, a botija foi? Pega na mão de novo desse crente e diz para ele: mas você não, hein? Não, desse jeito ele não vai acreditar. Oh meu Deus do céu, pega na mão dele de novo. Pega, as irmãs do ciclo de oração, garra na mão dessa irmã que está ao seu lado, segura na mão dela. Eu sei que tem azeite de Deus aqui. Eu sei que tem botija de Jeová aqui. Eu sei que tem gente aqui do qual o oleiro hoje vai usar para passar e vai encher o atacado. Pega na mão dessa pessoa, dá uma apertadinha para ela perceber que você está vivo e que você está ligado. Apertou, apertou. Ela deu glória, ela deu glória, ela deu aleluia. Agora sacode ela e grita para ela: mas você não. Você não quebra. Você não quebra. Você não quebra. Você não vai quebrar. Por que eu não vou quebrar, irmã Camila? Mas a gente canta tanto: me quebra, me
novo. A gente canta porque a gente não sabia, porque agora eu duvido quem souber vai cantar. Me quebra não, me quebra não. Me molda, me faz ficar firme. Joga água em mim, me amolece, me endireita, molda meu caráter, transforma a minha personalidade. Eu não quero ser crente Gabriela. Nasci assim, vivi assim, vou morrer assim. Essa gente termina a vida quebrado. Eu não quero terminar minha vida quebrado. Eu quero terminar um vaso na mão do oleiro, cheio de azeite para encher os vasos de Deus. Você não, por quê? Porque a botija do capítulo 19 é a botija ou o vaso do capítulo 19? Quem lembra? É a botija ou o vaso do capítulo 19? Botija, porque é a comprovação de que Deus ia agir com misericórdia, mas eles não quiseram misericórdia e viraram botija, e viraram uma botija dura, pronta, mas pronta porque ela foi usada e foi feita com vaso podre. Escuta isso aqui, o oleiro tem uma prática. Se você perder o final da mensagem, já era. Escuta isso aqui. O oleiro tem um trabalho. Se tem algum oleiro aqui, vai confiar a verdade do que eu estou falando. Todo vaso que não serve, todo barro que não serve para ser um vaso de honra, ele é colocado à par. E quando o oleiro termina de trabalhar com os vasos de honra, quem são os vasos de honra? O vaso da prateleira, o vaso da sala de estar. Vaso de honra na Bíblia é o vaso que guarda utilidade. Ele guarda perfume, ele guarda nardo, ele guarda alabastro, ele guarda óleo, ele guarda semente, ele guarda soja, ele guarda vinho. É o vaso da utilidade. É o vaso da beleza. E por mais que seja bonito, para ser vaso de honra tem que ser útil, porque vaso de honra não se constitui só com beleza. O vaso que a mulher derramou aos pés de Jesus era de alabastro, era ou não era? Caro, de beleza e forte, mas dentro dele o seu conteúdo era mais valioso do que a própria beleza do vaso. Inclusive ele só era por causa do conteúdo. O vaso era porque o óleo que estava ali era precioso. Então o vaso de honra é o vaso da prateleira. Quando o oleiro termina o dia do trabalho, naquele contexto, ele vai agora pegar o barro que ficou à parte. Qual é o barro que ficou à parte? O barro bom ou o barro podre? Quero ver se você está comigo. Barro bom ou barro podre? Ele não joga o barro podre fora, porque o barro podre entrou na olaria. O barro podre sentou na roda do oleiro. O barro podre quer o trabalhar do oleiro. O problema é que ele é insubmisso. Ele é um barro podre e ainda quer se manter na mão do oleiro. Irmã Camila, de quem você está falando? Deus me guarde nessa hora. Eu estou falando dessa gente que é podre, mas quer ficar na casa do oleiro. É podre, mas quer ficar no altar do oleiro. É podre, mas quer ficar no cargo do oleiro. É podre, mas não quer sair da igreja. É podre, mas quer ficar no meio do oleiro. Perceba que Israel, em todos os seus contextos, ela apodrece e ela peca, e é sempre na presença de Deus e nunca na ausência. Vou repetir, Deus me guarda do que eu vou dizer. Se é para ficar podre, se está decidido e obstinado a pecar, a fornicar, a adulterar, a cheirar, a atrair, a apodrecer, a fazer tudo que não presta, procura o pastor hoje, pede a tua carta e se revolve na lama do pecado. Pede a carta hoje e diz: pastor, eu quero é pecar, eu quero é deitar com as prostitutas, pastor, eu quero é fazer tudo que é errado. Me dá minha carta e na próxima ceia me desliga do ministério, me desliga da casa de Deus, porque eu estou decidido a pecar. É melhor fazer isso. Eita glória, aleluia. É mais digno esse indivíduo. Eu não estou apoiando ninguém a pecar, ninguém. Eu só estou dizendo que tem ímpio que consegue ter mais dignidade do que gente que está na presença. Minha cunhada conta uma história que quando ela e o irmão, meu esposo, brigavam assim na avenida, aí quando a parafernália ficava difícil, ela corria e falava: pai, o fulano está dizendo que vai bater no Eduardo. Coisa de criança, briga de criança. Pai, a mãe do fulano se meteu e não sei o que aconteceu. E disse: ah, pai, eu vou lá também. Ele já era obreiro da casa do Senhor. E na concepção dele, aquilo era algo tão grave, mesmo sendo briga de criança, que ele não queria se meter para não se indispor e não passar mau testemunho. Então ele dizia assim para ela, eu ouvi ela dizer, ele dizia assim para ela: minha filha, você quer que seu pai desvie? Você quer que seu pai seja desviado? Você quer que seu pai saia da igreja? Ela não entendia, mas hoje a gente entende. É porque na cabeça dele, só de sair e bater boca, por já não ser um condicionamento cristão, ele pensava: eu não posso fazer isso, porque senão como é que eu vou tomar Santa Ceia amanhã? Um exemplo. Você está entendendo? Só que tem gente entrando num motel com mulher que não é sua e depois segurando o microfone. Rebaracando, rebacé. Cala minha boca, porque senão eu vou falar. Me tira daqui com algema, porque senão você vai ouvir. Dá uma paulada na minha cabeça agora, porque o que eu tenho para falar, eu vou falar.
Eu quero crer que nesta noite só tem Jeremias. Mas se tiver alguém desejando se arrepender, é tempo, porque se tem palavra de conserto é demonstração de amor. Irmã, Deus está me batendo. Não, Deus está dizendo: eu te amo e te quero. Te amo, te quero e não te perco. E é por isso que eu estou usando ela desse jeito. Quem é o vaso da desonra? É o barro podre. Aí ele pega aquele barro que é podre, não serve para ser vaso de honra. Escuta isso aqui: barro podre não serve para ser vaso de honra, mas também não pode ser despejado. Por quê? Porque ele quer ficar no oleiro. Ele quer ficar no oleiro. Quer ficar no olarinho? Então vai ser vaso, mas vai ser desonra. Aí o que o oleiro faz? Irmão, o oleiro usa essa gente podre e não é que usa. E essa gente podre vende CD? Vende ou não vende, Daniele? Vende. E às vezes é top das paradas. E essa gente podre prega ou não prega? Prega e até a gente sente Deus. E essa gente podre ora ou não ora? Ora. E o diabo até sai quando ele ora, porque Deus usa essa gente podre. E é por isso que tem a mente de muito crente que está faltando entendimento e não está tendo discernimento, está ficando confuso. É por isso que tem gente que está achando hoje que pode pecar, porque está vendo gente pecando e prosperando, está vendo gente pecando e ganhando dinheiro, está vendo gente pecando e tendo amigo, está vendo gente pecando e sendo bem sucedido, está vendo gente pecando e sendo usado, está vendo gente pecando e ficando na mídia. Aí começa a pensar: ah, não é tão sério assim não. Dá para casar e descasar umas 17 vezes, não tem problema não. Não é tão sério assim não. Abre a sua Bíblia, porque eu não vou pregar não. Você vai abrir sua Bíblia, porque é a Bíblia que vai dizer. Abre a sua Bíblia, Romanos capítulo 9, para a gente encerrar. Romanos capítulo 9. Eu quero ver você dar glória agora. Vai dando glória, vai dando glória. Porque se der glória fica mais fácil. Se der glória fica mais fácil. A Bíblia diz que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Quem precisa de mais fé? Quem precisa de mais fé? Então abre a boca e vai dizendo: glória, 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 glória. Escuta isso aqui. Volte seu olhar para mim para a gente concluir. Porque Israel não se arrependeu, o Senhor se apresenta no capítulo 19 dizendo assim: Jeremias, vai e compra uma botija. Que botija é essa? A botija que foi feita com barro podre. Pega essa botija, leva ela para a porta do oleiro. Leva ela para onde? Para onde? Para a porta do oleiro, lugar principal da cidade. Depois que ela estiver na porta do oleiro, tu faz o seguinte: quando você estiver levando ela para lá, leva já no caminho os anciãos, os sacerdotes, leva um bocado de gente para lá. Diga: tem gente, tem mídia, tem holofote. Diga: tem holofote. Por que eu digo isso? Porque aquela botija está sendo levada para um lugar principal, para um centro principal, e está diante das principais pessoas da sociedade. Agora vamos imaginar que essa botija, já que tipifica Israel, vamos imaginar que essa botija tem sentimento. O problema da botija é que ela tem um espírito de Judas dentro dela, que é o espírito do traidor. Ela não se importa com o que ela está recebendo, desde que ela esteja recebendo. Lembra de Judas na mesa da celebração da ceia? Jesus diz assim: aquele a quem eu der o bocado molhado, esse é o que há de me trair. E a Bíblia diz que pegando o bocado molhado ele deu. Pegando o bocado molhado a Bíblia diz que ele deu e Judas comeu. Porque quem tem espírito de Judas é assim: ele come, ele recebe, ele ganha, ele compra. Não importa qual é a motivação de quem está dando. Jesus estava dando ou não estava para Judas? Estava ou não estava? Mas qual era a motivação? Só de indicar quem ia trair. O espírito de Judas, que trabalha no século 21, ele trabalha na mente dos vasos podres desse jeito, achando que a aprovação de Deus se dá no que eles estão recebendo. Se eu estou cantando, Deus é comigo. Se eu estou vendendo CD, Deus é comigo. Se eu estou na mocidade, Deus é comigo. Se eu tomo Santa Ceia, Deus é comigo. Ele acha que a aprovação de Deus se dá pelo que ele está recebendo. Isso é perigoso. Estava dando, mas era só para indicar quem era o traidor. A botija é assim, ela tem esse espírito. Imagina agora, vamos botar sentimento na botija. Vem para cá porque isso é profético. Imagina agora o Jeremias pegando a botija e levando a botija para o centro da cidade, para o palco principal da cidade. Se a botija tem sentimento, ela vai pensar: estava na hora mesmo de me reconhecer, estava na hora mesmo de me levar para a porta do oleiro, estava na hora mesmo de me colocar diante da multidão,
Deus está me trazendo aqui com uma explicação esclarecedora. Deus está dizendo, não é geral, tá, gente? Eu não estou aqui dizendo que quem tem sucesso está em pecado, porque Jesus era famoso e fama é de Deus. Irmão, fama é de Deus, é. Quando Deus usa um vaso e diz assim, vou eu soprar o teu nome na terra, é Deus sim. O que é fama, irmã Camila? Fama é quando seu testemunho é tão grande que ele não pode mais ficar onde está, ele precisa ser comedido em outros lugares. Só que o que eu estou dizendo é que tem gente que está achando que porque está recebendo isso, está sendo aprovado por Deus. Imagina a botija agora, vai para o centro da cidade. É isso aí, eu tinha que estar lá mesmo. É lá que é meu lugar. Está na porta do oleiro, está na porta do? Está na porta do? Está se sentindo, sabe por quê? Ficou na olaria, não quebrou, não se restaurou, não se transformou e ainda ficou pronta. E porque conseguiu ficar pronta, está se achando. Porque ficou pronta sem se santificar, ficou pronta sem confessar pecado, ficou pronta sem pedir perdão, ficou pronta sem buscar transformação, ficou pronta na insubmissão e na desobediência. Ficou pronta? Ficou. E está se sentindo, porque fez tudo que queria e está pronta. Aí agora está se achando. Só que a Bíblia diz que quando ela está bem na frente de todo mundo, Jeremias pega a botija e faz o que com ela, gente? Jeremias pega a botija e faz o que com ela, gente? Quebra. E ele vai dizer assim, e quando tu quebrar a botija, Jeremias, diga ao povo que assim é o vaso na minha mão. Não é assim que ele termina o contexto do capítulo 18 também? Porém o capítulo 19 ele vai encerrar esse contexto da mesma forma. E ele vai dizer assim, diga a este povo que como esta botija foi quebrada de modo que não pode mais refazer. Pode fazer, gente, outro? Vai fazer outro? Vai derreter os caquinhos para fazer de novo? Tem restauração? Tem jeito? Não tenha medo não, abre a boca e diga, tem jeito? Não tem, porque zombou muito, escarneceu muito, revolveu-se muito, recorreu no pecado muito. Então quando quebrar, vai ser para ficar quebrada. Irmã Camila, do que a gente está falando? Do juízo de Deus. Enquanto não tem juízo, prova da misericórdia, deixa o oleiro mexer. Olha para cá, pecador arrependido. Olha para cá. Arrepende hoje e aproveita que hoje só está você, o oleiro e o profeta. Vou repetir. Aproveita para arrepender hoje, para buscar conserto hoje. Olha para cá. Aproveita para retornar para os caminhos do Senhor hoje. Aproveita para pedir perdão pelos erros que você cometeu hoje. Aproveita para restaurar a tua aliança com Deus hoje. Aproveita, irmão, mas tem muita gente que não tem nada. Aqui hoje só está o oleiro, você e o profeta. Se você fechar o olho, você vai ouvir a minha voz e pela misericórdia vai contemplar o profeta. Se você fechar o seu olho, você vai entender que o Espírito Santo está te convencendo. E se você fechar o seu olho, você vai entender que o oleiro está dizendo, ainda tem jeito, mas se arrepende hoje. Porque quem não se arrepende na olaria, não vai ter tempo de se arrepender na porta. Sabe o que o Senhor está dizendo? Arrepende enquanto eu estou aqui para trabalhar em você. Porque quando eu vier para julgar, não tem arrependimento que me convença da quebradura. Quebra a botija. Não é o vaso que eu quero ser. Qual é o vaso que eu quero ser? O vaso de honra, o vaso do projeto original. Irmã Camila, fala para mim qual é a proposta de Deus para quem não se arrepende. Capítulo 9 de Romanos, versículo de número 20 em diante. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e o outro para? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade. Suportou com muita? Vamos tirar a longanimidade e misericórdia para ficar mais fácil. Suportou com muita? Suportou com muita misericórdia os vasos de? Preparados para a perdição. Fecha a Bíblia, acabou, não precisa de mais nada não. Quem recebeu, recebeu. Quem não recebeu por hoje, não recebe mais não. Escuta isso aqui.
Irmã, é vaso, mas é de desonra. Desculpa, eu sei que eu estou num púlpito, mas eu vou ter que usar uma expressão um pouco chula, pastor. Mas se a Bíblia faz uso dela, eu também vou ter que fazer. Eu só vou dar a interpretação do texto. Quando a Bíblia diz vaso de desonra, está dizendo vaso de honra, o vaso da utilidade, aquele que eu expliquei aqui. E o vaso de desonra é aquele barro que ficou a par na olaria, lembra? Lembra? Aquele barro que ficou a par na olaria, ele não é jogado fora não. Ele também é usado, irmã. O barro podre também é usado? Ele volta para a roda do oleiro. Só que porque ele não pode ser vendido por um preço caro, afinal ele não tem honra, ele é um vaso de desonra, o oleiro faz ele do jeito que dá. E o único jeito e a única coisa para que ele serve é para ser vendido mais barato. De que vaso eu estou falando, irmã Camila? Eu estou falando de um vaso que não é de prateleira. Eu estou falando de um vaso que não tem utilidade saudável. Eu estou falando de um vaso que é considerado vaso sanitário. Quando o oleiro pega o barro podre para colocar na olaria, o que ele está dizendo é: agora eu vou fazer o vaso da fezes. O vaso de desonra na Bíblia, a palavra desonra para o hebreu e para o judeu significa o vaso que vai para o sanitário. Por quê? Porque ele é barato, então ele pode ser trocado, ele pode ser mexido, porque ele é vaso de desonra, é vaso da fezes. Deus está dizendo: se você ficar na minha mão, vai ser para honra, mas se não se submeter ao meu querer, também vou te usar, mas é para mostrar para os outros a minha ira. Porque o que a Bíblia está dizendo é que os vasos de ira Deus suporta com longanimidade. Eu vou explicar isso aqui para terminar. Sabe a quem Deus está respondendo? Deus está respondendo a mim e a você quando começa a ficar com a mente perturbada, pensando assim: Deus, o Senhor não vai tratar com essa gente não? O Senhor não vai destruir essa gente não? O Senhor não vai tirar do meio do nosso povo essa gente prostituta não? O Senhor não vai tirar do meio do nosso povo essa gente que pensa que pode botar a mão em tudo que não presta lá fora e depois botar a mão em tudo que é consagrado aqui dentro? O Senhor não vai tratar com essa gente que lá fora pensa que pode entornar tudo que pode e depois virar o cálice da Santa Ceia aqui dentro? A gente começa a ficar indignado e ao mesmo tempo a gente não pode falar, porque a gente fica sem saber o que fazer. Se fala é porque é mal, se fala alguém não acredita, aí a gente entrega para Deus e diz: Deus, até quando? E Deus está dizendo: calma. Te diz: Senhor, vou falar no popular, Senhor, não é brincadeira não, parece que eu piso um pouquinho fora do caminho, o Senhor me arrebenta com perna de 3. Mas quando é aquele vaso da fezes, o Senhor suporta ele. Quando sou eu, o Senhor, se eu sair um pouquinho, é só cantar um pedacinho de uma música do mundo, chega aqui, Deus já levanta o vaso, se conserta, se endireita. Poxa, Senhor! E o outro está lá, pintando as bordas, fazendo tudo que não presta. Aí depois vem para cá com aquela carinha e canta, a gente diz: poxa, Deus! E a gente não vê um vaso levantando para entregar conserto para ele. Muito pelo contrário, quando levanta, ainda levanta na carne e diz: vou eu te exaltar, vou eu te... Aí te diz: oh Deus, oh Deus! E Deus está dizendo: não, minha filha, com você escreveu, não leu, régua comeu. Mas com ele não, com ele eu tenho misericórdia. Por quê? Porque ele é vaso do exemplo. Você é vaso da utilidade. Escuta isso aqui: o vaso da utilidade precisa ser usado. E se ele precisa te usar hoje, você tem que se consertar hoje, porque você é o vaso da utilidade. Vaso da utilidade não tem tempo para pecar, porque se pecar, o oleiro arrebenta ele, bota logo no leito, dá logo uma enfermidade, enfia logo um espinho na carne dele, porque é vaso do uso. Vaso do uso não pode ficar podre, vaso do uso não pode pecar, vaso do uso tem que ficar direitinho. É por isso que quando você pisa um pouquinho fora, o oleiro já vem, ó, dá-lhe umas varadas nas pernas. E o outro vaso, irmã Camila, aquele não, aquele lá, deixa ele. Senhor, mas ele está se sujando. Pois deixe que o sujo se suje mais. Eu quero ele mais sujo, eu quero ele mais podre, eu quero ele com mais fezes. Quanto mais fezes ele tiver, melhor. Porque a Bíblia diz que quando Deus quer que alguém faça injustiça, quer não significa vontade soberana, quer significa não há intervenção de Deus. Deus está deixando aos seus delitos. Por quê? Porque já falou e não se arrepende, já pregou e não se arrepende. Deus levanta a vaso e não se arrepende. Deus usa o pastor e não se arrepende. Não quer, ainda quer ficar. Não quer e ainda quer ficar. Não quer e ainda quer tocar. Não quer e ainda quer cantar. Não quer se consertar, mas ainda quer. Então deixa ele. Deixa ela ir para as festinhas da cidade e voltar para a festa. Deixa o namorado reslar a mão em todas as partes e depois deixa ela voltar para a Santa Ceia.
Deixa quebrar a luz do poste para fazer tudo o que não deve e depois ir para casa com cara de santo. Deixa. Rebara, canto, revaço. Eu mandei me dar uma paulada naquela hora, dava tempo, agora não dá mais. Deixa. Deixa. Por que, Senhor? O que você vai fazer com ele? Eu vou quebrar. Ele eu suporto com misericórdia porque ele vai ser base do exemplo. Que exemplo? O exemplo a não ser feito. Olha para cá. Há uma mordaça profética chamada ética. Mas não é uma ética à luz da Bíblia. É uma ética à luz dos homens, que quer colocar mordaça na boca dos profetas. Não me chama para pegar em igreja nenhuma me advertindo do que eu posso ou não posso fazer. Ou me chama conhecendo ou não me leva. Não leva a Daniela em igreja nenhuma dizendo o que ela pode ou o que ela não pode falar. Deixa ela falar, senão não leva. Por quê? Por que não? Porque ética é para eu não desfazer de ninguém. Ética é para eu não chutar ninguém. Mas ética não vai tapar minha boca, não vai tapar a voz profética do Altíssimo. Quando Ele quiser anunciar conserto, quando Ele quiser anunciar arrependimento. É gente sabendo de pecado e não conta. É gente acobertando o pecado e não entrega. É gente ficando cúmplice do pecado. Ei, Jesus está mandando entregar uma palavra para os jovens. Não deixe o mundo te usar como lata de lixo por causa da tua santidade. Só porque você é santo te procura para contar todos os pecados. Mas quando você pergunta se quer entregar a vida para Jesus, não quer. Quando você pergunta se quer para a igreja, não quer. Quando você pergunta se quer uma oração, não quer. Mas na hora que faz tudo que não deve, te procura para pegar uma oração. O Senhor está dizendo, você não é lata de lixo. Sai dessas amizades que só te apodrecem. Quebra essas alianças que só querem usar a tua santidade. Elas te contam tudo que não presta. Aí elas saem bem toda a vida e você fica mal. Você não é lata de lixo, você é altar. Quer se arrepender? Então vem pro altar. Vai ter sacrifício, vai ter sangue, vai ter renúncia, mas também vai ter pureza. A Bíblia diz que ele quebra, é o vaso da ira. E quebra. Eu quero terminar essa ministração hoje dizendo para você, em no nome de Jesus, que se Deus me trouxe até aqui não foi em vão. E Ele me trouxe aqui para dizer que você não é esse vaso. Você não pode ser esse vaso. O Senhor está falando comigo, nós precisamos restaurar a aliança com Ele. Eu vou pedir à mocidade para encerrar esse momento cantando Me Ama de novo. Irmã, mas depois de uma palavra dessa, me ama, gente, essa palavra é amor. Quer ver me irritar? É quando eu termino de pregar e diz assim, irmã Camila, foi hoje pro culto com uma perna de 3. Você não sabe o que é amor. Perna de 3 é falar uma palavra que massageia o teu ego, mas não muda a tua vida, é uma mentira doce. É melhor uma verdade que amarga o ventre, ou melhor, que amarga a boca, mas adoça o teu ventre. O que Deus está dizendo é, ainda tem jeito para você. Eu quero fazer algo que Deus me deu. Eu quero chamar pelo menos 5 jovens, 3 homens e 2 moças para vir aqui agora. Fique tranquilo, eu só quero a ajuda de vocês. Eu quero 5 daqueles que foram cheios do Espírito Santo ontem. Já tem um aqui. Aleluia. Já tem 2 moças. Só preciso de mais 2 homens, 2 jovens. Aleluia. Vem, 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 vem. Isso, aleluias. É você que solo me ama? Então não pode ser você, tem que ser outra pessoa. Outra jovem cheia do Espírito Santo. Era você, estava doidinha para vir, né? Aleluias. Aleluias. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Tá filmando bem na gente, filhão, tá? Pessoal aí de fora tá me ouvindo? Diga glória a Deus. Pessoal aí de fora ainda tá acordado? Diga aleluia.